Alô rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de JavaScript. Meu nome é Kevin e hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre loops, ok? Olha só, o cara nem abriu o slide, mas tudo bem. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre loops aqui, seria a definição, entre aspas, laço de repetição aí, tudo bem? E a gente vai ver 4 características diferentes de percorrer alguma coisa utilizando loops, tá? No caso específico aqui, todos esses loops vão servir para arrays, no caso, na exceção ali do while, que ele trabalha com regra de condicional, ok? Então a gente vai ver sobre for, for each, map e a diferença de cada um. E o while é nada mais do que um laço, porém com condicional, ou seja, se alguma coisa for true, ele ainda entra naquele laço repetidamente até que o valor seja false, ok? Vamos lá então. Eu vou aqui já para o meu browser, eu tenho aqui um exemplo, ó, deixa eu abrir meu código aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho algumas divs, tá? Com algumas tecnologias JavaScript, e todas com a classe JS. Esse aqui vai ser o nosso exemplo de hoje, tudo bem? Então eu já estou com a minha tag aqui aberta, tá? E o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou resgatar aqui essa variável, resgatar uma variável, essa classe JS, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer aqui, ó, var JS é igual a document.carry selector, carry selector não, carry, não, é document.getElements by class name, né? Então eu tenho que pegar uma classe, várias na verdade, e aí eu vou pegar aqui a fulana, que é o tal do JS, né? Então o nome dela é JS. Eu vou dar um console no JS aqui para ver se isso tudo funciona tudo bem. Ok? Eu vou atualizar, então ele tem um array de collections de unidade 4 com as minhas divs aí. Maravilha. Então o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar o primeiro item, tá? Acessando o for. Então, como é que funciona? Imagina o seguinte cenário. Poxa, Kevin, eu tenho aí todas essas classes JS e eu gostaria de acrescentar na frente ou atrás do nome de cada tecnologia, por exemplo, React, Angular, TypeScript, ECMAScript 2006. Eu queria acrescentar alguma coisa. Por exemplo, eu queria escrever curso na frente, ok? Pode ser, né? Oi, JS no final? Pode ser também? Pode ser. Como é que eu faço isso, tá? É um exemplo bem completo aí pra gente trabalhar o primeiro item, que é o for. Tudo bem? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é entender a sintaxe, tá? Do for, como que ela funciona e quais os parâmetros certos que você tem que passar na ordem, tá? Então vamos lá. A primeira coisa você vai digitar for aí, e ele recebe parênteses e colchetes. O que que funciona? Em parênteses a gente vai passar a condição que vai executar quantas vezes esse laço será repetido, tá? É aqui que ele vai saber quantas vezes será repetido e onde e quando que ele deve parar também. Então atente-se. O primeiro parâmetro, tá? Ele recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente tem que identificar aqui é o seguinte: qual que é a variável de inicialização dele? Qual que é o valor inicial dele? Então, eu vou criar uma variável de escopo local para trabalhar apenas no for. Então eu vou usar o let. E aí eu vou chamar essa variável de i, tá? É costume aí todo mundo chamar de i, que representa index, ou do português aí do índice. Okay? Então eu vou chamar ela de i, o abreviado dela é índice, tudo bem? E ela vai receber o valor inicial de 0. Então eu estou criando uma variável dentro desse escopo, ela pertence apenas ao for, ok? E aí eu vou dar um ponto e vírgula, continuar a instrução, e vou dizer qual que é o próximo passo. O próximo passo eu tenho que definir qual que é a condição que esse loop vai executar, ok? No caso aqui, true ou false. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai comparar o seguinte, a gente quer saber se o valor inicial de i, que no caso é 0, é menor, né, ou igual ao total de itens que eu tenho na minha variável JS. Como é que eu sei o total de itens que eu tenho na variável JS, né? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, dar um console log js.length, ok? Opa, length. E o que o length vai fazer? Ele vai justamente retornar qual que é o total de itens que eu tenho no meu array, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Ele vai retornar o valor de 4 para mim, certo? Então a gente já sabe o total ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a instrução do meu for. Aqui, voltei. E eu vou falar o seguinte, eu vou falar, se 0 no caso, que representa i, for menor que js.length, né? Então o 0 é menor que 4, poxa, então o loop vai entrar dentro aqui do caso. E aí eu vou dizer qual que é a próxima instrução. Depois que ele entrar no loop, o que eu tenho que fazer? eu vou simplesmente somar o valor de i, ou seja, i não passa a ser 0 mais. Por quê?
Se não, imagina o seguinte, I passa a ser 1 agora, né? Se ele somou mais 1 é 1. 1 é menor que 4? É, então ele vai entrar aqui novamente. Se eu não fazer essa soma, uma hora o I ele não vai chegar no 4 e isso aqui vai ficar entrando repetidamente várias vezes, até travar o navegador, tá? Então você cria praticamente você cria um vírus no navegador, tá? Então com aquela lógica, ó, I representa 0, aí o I, concebendo o valor de 0, ele vai verificar, 0 é menor que 4, que é o total aqui que eu tenho? É, então continua, daqui pra frente ele vai continuar. Bom, e aí ele vai continuar, eu ia passa a ser 1 porque eu estou somando aqui, né? Lembra que a gente viu lá em operações matemáticas? Eu estou somando o valor, então I passa a ser 1. E aí ele vai entrar aqui dentro e fazer o que eu tenho que fazer, tudo bem? Bom, aí depois que ele terminar o que ele tiver que fazer aqui dentro desse laço, ele vai vir aqui novamente. Ele vai verificar, e agora é qual? É 1, né? Então 1 é menor que 4? Enfim, ele vai passando assim, até chegar em 4, ele vai ficar 4 é menor que 4? Não. Então ele vai parar o loop aqui, tudo bem? Então vamos lá então. Eu vou dar só um console aqui para você ver, ó. Vou retornar o valor de I, ok? Que ele vai multiplicando, só para você entender o que aconteceu, tá? Então olha só, ele retornou aqui 0, 1, 2, 3. Ele entrou 4 vezes no loop, tá? Lembrando que 0 é um índice, né? Que é o valor inicial aqui do I, tudo bem? Então ele entrou 4 vezes aí, retornando os índices que eu queria. Maravilha, deu para entender? Ok, agora vamos ao seguinte. Bom, já que a gente consegue, então, percorrer o total de elementos que eu tenho no meu JS, agora basta utilizar a lógica do array, né? Lembra que no array a gente acessa os itens né, por índice? E olha que interessante, 0, 1, 2, 3, de 4 elementos. Justamente as numerações de índice que eu preciso para acessar cada um desses elementos que estão aí na minha tela. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou simplesmente acessar JS, colchete de acessar o índice, né? Então eu posso passar aqui manualmente índice 0, índice 1, qual que é o índice que eu quero acessar. Mas, como eu estou trabalhando com dinamismo aqui, eu vou acessar simplesmente o retorno de I, tá? Então, se eu disparar um console aqui sobre JSI, o que ele vai fazer? Ele vai retornar cada índice do meu HTML, né? Porque ele vai acessar o índice 0, console, índice 1, console, e assim sucessivamente, até terminar o fora, tá? Então, eu tenho em mãos aqui cada HTML separadamente, em uma única linha, né? Isso é legal. Então isso aqui é a parte dinâmica da linguagem do JavaScript. Então o que eu vou fazer? Qual que é a nossa jogada aqui? A gente tem que acrescentar uma palavra antes do HTML em si ali e uma palavra depois. Como que eu vou fazer isso? Tem duas coisas aí, tem 3 coisas na verdade pra gente fazer. Primeiro, salvar o valor, né? Porque a gente vai dar um inner HTML, ele vai trocar tudo, então a gente não pode trocar tudo, a gente tem que pegar o valor que tem, salvar numa variável, depois, na hora de trocar, colocar a palavra inicial que a gente quer na frente, espaço, colocar o valor que a gente acabou de salvar, no caso, por exemplo, a palavra React, e depois na frente, colocar o que eu quiser, que é no caso JS, tudo bem? Então vamos fazer isso então, vou criar outra variável local que pertence apenas a esse for, vou chamar de valor, né, valor texto, né, vou chamar de texto. E aí eu vou fazer aqui, ó, JS no I inner HTML. Então ele vai retornar para mim esse valor aqui, tá? Vou dar um console aqui no texto. E olha só, ele retorna aqui todos os valores, maravilha. Então é isso que a gente quer, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar o JSI e vou trocar então, vou substituir o valor que está ali dentro ali, do HTML dele, tá? O que eu quero aqui, então? Na frente do texto, eu quero colocar curso, ok? E aí eu vou dar um espaço. Mas, poxa, Kevin, como é que eu vou colocar a variável aqui dentro? Tem uma string, né? Se eu colocar aqui texto, ele vai cuspir texto para mim. Ele não vai entender que é aquela variável. Como é que eu faço, então? Aí a gente conhece um novo recurso do JavaScript chamado concatenação. Na verdade, toda linguagem tem isso, ou quase todas. Ou seja, é você concatenar, é juntar um valor com outro valor, tá? Não necessariamente do mesmo tipo de dados. Então, olha só. Eu vou concatenar essa string aqui, vou usar o sinal de mais, tá? Então, olha só, não estou fazendo conta aqui, tudo bem? A partir do momento que eu tenho uma string em trabalho, se eu botar um mais com qualquer outra coisa, ela vai concatenar, ou seja, juntar valores, né? A gente viu isso em operações matemáticas. A partir do momento que eu coloco 2 valores do mesmo tipo, no caso do number, né? 2 numbers, ele vai efetuar a operação matemática. No caso aqui, a gente vai juntar valores. Então, eu vou juntar a palavra, a string curso, espaço, mais. E aí eu vou colocar o texto, né, que ele já está salvo lá. Vou colocar outro mais aqui.
E aí eu vou dar mais um espaço e colocar JS. Então, o que na teoria ele teria que retornar pra gente? Curso, por exemplo, React, vou pegar a primeira linha, JS, tá? Ele teria que colocar isso aqui dentro do HTML. Será que ele vai fazer isso? Então, posso deixar aqui o console, salvar, tá? Ele vai acessar lá os HTMLs e mudar tudo pra gente. Se eu atualizar a página, olha aqui, ó. Ele já trocou. E assim, esse é o primeiro item que a gente está vendo de laço de repetição. Então aqui a gente acessa um elemento de array, tá? E o for, você consegue acessar tanto um HTML collection como um array de verdade. Mas Kevin, qual que é a diferença de um HTML collection e um array de verdade? Vamos lá. Bom, se você... eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada array. E aí eu vou iniciar um array aqui com 3 valores para você ver. Vou colocar até 4 para ficar igual, né? E aí eu vou dar um console log no JS e no array, tá? Então, a primeira linha, ele vai cuspir aqui o 4, tem as divs aqui, tem um mosquito aqui. A primeira linha, ele vai cuspir aqui o 4 e as divs, né? E aí, na segunda linha, ele vai cuspir os 4 e o array de verdade aqui, tá? Por que array de verdade? Se eu abrir aqui, ó, esse índice aqui, ó, tá vendo? Ele tem aqui o índice 0, 1, 2, 3. E a gente tem esse underline, underline proto, ou seja, qual que é o prototipo de definição desse array, tá? Então aqui, ó, HTML collection, uma coleção de HTML, ou seja, um array que só tem HTML dentro. Você não consegue colocar outra coisa, tá? Você não consegue inserir outro valor dentro desse array. Agora, se eu abrir o segundo, olha só, prototype, né? Array. Então ele é um array de verdade. Eu consigo colocar qualquer valor, tá? Não apenas uma coleção de HTML. Tudo bem? Poxa, Kevin, mas por que qual que é a vantagem dessa diferença? Então, lembrando, o for ele acessa esses dois tipos aí de arrays, né? Só que o nosso próximo item que a gente vai ver aqui agora, que é o for each, ele não funciona muito bem assim. Se eu fizer aqui, ó, qual que é a sintaxe dele, né? Você vai dizer qual que é o array, iniciar o for each, ok? E esse for each, ele recebe uma função, porque ele vai executar alguma coisa, tá? Então, olha só. Se eu fizer isso aqui e salvar, e ir no console, não vai acontecer nada, né? Eu vou colocar um valor aqui, só para você ver, ó. Aí, array... Ah, tá, array porque é essa variável aqui, né? Eu vou colocar JS aqui para você entender, ó. Ele vai dar um erro, falar, ó, JS for it is not defined. Mas por que, Kevin, is not defined? For it não é definido? É definido, só que se você acessar a documentação do for it, olha só. Vou acessar aqui para você ver, ó, na Mozilla mesmo. Ele vai dizer pra gente que tipo de array que ele vai percorrer, tá? Cadê? Array. HTML collection, não. Array, aqui, ó. Array.prototype, ó. Cadê? Array.proto. Tá aqui mesmo, ó. Tá aqui em cima no vídeo, gente. Ó, array.prototype, ou seja, o for each só vai percorrer, tá? Ele faz o mesmo trabalho do for, ele percorre, ele só vai percorrer o prototype do tipo array, ok? Não é HTML collection, por isso que ele não conseguiu ler. Por isso que ele não conseguiu ler aqui essa variável JS, tá? Ele diz que, enfim, cara, for each is not defined, porque HTML collection.prototype.forEach não está na documentação. Se eu trocar para array, que é essa variável aqui, né? Ele vai conseguir fazer a operação, ó. Ele retorna alguns números aqui, eu vou explicar para você o que é. Tudo bem? Então, voltando para a sintaxe aqui, então, do for each, né? Você tem que definir qual que é o prototipo de array, aquilo que a gente já viu a diferença, ponto for each, e aí ele recebe uma função. Essa função, ela recebe 2 parâmetros, tá? Eu vou colocar só o primeiro parâmetro aqui para você ver, e aí eu vou mudar aqui os valores, tudo bem? Na verdade, não vou mudar nada, vou deixar aqui do jeito que tá. Tá bom assim. Então, olha só, o primeiro valor, que é esse A que eu coloquei aqui, no caso, é o element. No caso, é o elemento do array, tá? Que são os números que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Tá vendo que ele retorna aqui? Se fosse 1, 2, 3, 1, 2 e B4 aqui, ó, ele vai retornar pra gente o B aqui, tá? Então, isso aqui são o elemento. O parâmetro número 2 é o index. No caso, lembra que eu falei para você de índice? Ele vai retornar qual que é o índice desse array. Então, na primeira coluna eu tenho os valores e na segunda coluna eu tenho o índice. Tá vendo lá? 0, 1, 2, 3, enfim. Esse aqui que é o índice do
do meu array em si, tá? Então eu consigo acessar um elemento diretamente e eu consigo também acessar um index diretamente, ok? A gente pode efetuar trabalhos aqui. Show? Agora, se eu quiser vir aqui, tá? Qual que é a diferença aqui do for each e tal? Eu posso alterar aqui diretamente esse array. Então, por exemplo, eu posso verificar aqui o seguinte, ó. Elements, se element for igual a 1, então, cara, faz alguma coisa aqui. Eu posso vir aqui, array, dizer qual que é o índice, né? No caso aqui ele vai saber que é o índice 0, né? Porque eu estou pegando um valor especificamente de 1. E troca aqui o valor, cara. Vira outra coisa, ó. Vira outra coisa. Se eu vir aqui atualizar, ó, não aconteceu nada, não deu nenhum erro, então eu posso vir aqui no console log e cuspir a variável array. O que vai acontecer? Ele vai vir com o primeiro índice com o valor alterado, tudo bem? Então, for each você consegue fazer um trabalho aí, verificar, fazer um monte de coisa aí, percorrendo esse array diretamente, certo? Bom, o segundo cara que a gente tem aqui, o terceiro cara, na verdade, é o map, tá? O map, ele é muito parecido com o for each, tá? Ele realmente só percorre também arrays mesmo, tá? Então, você não vai conseguir percorrer aí um HTML collection. Na verdade, eu acho que até vai, né? Deixa eu fazer um teste aqui. De cabeça agora eu não tô lembrado. Deixa eu vir aqui, não consegue, tá? Tem que ser array mesmo. Então eu vou definir aqui o array. E olha só, qual que é a diferença do map, tá? Ele é a mesma coisa, ó, é element index, tá? Se eu dar um console log aqui para você. Element index. Ó, mesma coisa, né? A gente tem o mesmo retorno aí. Mas qual que é a sacada agora? Eu vou fazer o mesmo if lá, tá? Então element, se for igual a 1, entra aqui. E aí eu vou alterar diretamente o elemento, olha só. Element igual a outra coisa. Certo. E aí eu vou vir aqui e dar um console log na variável array. Nada aconteceu. Justamente. Agora, qual que é a sacada aqui, tá? O map, ele, além de alterar o elemento, tá? Se eu fizer a mesma coisa lá de array, não sei o que aqui, o índice, ele vai funcionar, tá? Só que o map, ele retorna um novo elemento, uma nova lista para você, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, nova, criar uma variável nova e retornar um nova aqui no console, o que ele vai fazer? Opa! Ah, tá. Tem que dar aqui um return element, que eu alterei o elemento, né? O que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim aqui um novo array nesse elemento, tá? Então, através do map também, se você quiser fazer um clone de dados aí de um array, tá? Você consegue fazer através do map. Ele retorna uma nova lista para você. For each ele não retorna nada, é o defined. Tudo bem? Bom, esse é o map, que é bem parecido aí com o for each, tá? E agora, por último, a gente tem aqui o caso do while, né? Como é que é o while? O while, e aí você tem a condição aqui se é true ou false, então no caso eu vou deixar true aqui, tá? E você vê que eu vou criar um vírus. E aí eu vou retornar um console log oi aqui, ó. Se eu atualizar, cara, a primeira coisa, ele vai travar o meu navegador, tá? Então eu vou tirar isso aqui, vou salvar, ó, ele já deu pau aqui pra mim. Olha lá, ele entrou várias vezes. Então o while, ele vai percorrer isso daqui enquanto esse valor aqui for true, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó. JSLength, na verdade, tem que fazer uma condição, né? Então qual que é a sacada do while aqui, tá? Eu vou criar uma variável i, lembra do for que tem a variável i, tá? No caso do while aqui eu crio a variável i por fora, tá? Então i é igual a 0. Aí eu faço o seguinte, se i for menor que 5, então ele vai entrar dentro do loop, tá? Só que aí é o seguinte, toda vez que eu chegar no final do loop, eu vou fazer uma somatória do i. Então o i vai sempre somando e caindo aqui dentro, tá? E aí ele vai ter uma alteração de valor. Aí, tá vendo? Eu criei realmente um monstro aqui, igual eu falei pra vocês que eu ia criar, né? Fechei aqui o browser, vou abrir novamente. Você vê, toma cuidado aí com os loops aí pra você não fazer um monstro, tá? Ele trava mesmo o navegador. Maravilha, então vou abrir aqui o console. Bom, tá aqui, ó. Então, ele retornou o oi 5 vezes, tá vendo? Porque começou no 0, então... Cara, 0 é menor que 5? Então entra no oi, somou, enfim. Então, essa aqui é a regrinha do while, tá? Então, ele sempre vai executar quanto aqui nessa caixinha aqui, essa condição for true, ok?
E a galera usa essa saída de fora, tá? Então você cria uma variável de escopo global para fora, que você faz o acesso dentro do while, tá? Quando o JavaScript entrar aqui de novo, ele vai ficar, ah tá, é 1 agora, não é mais 0. Então, enfim, acessa novamente, tudo bem? Pessoal, essa foi a aula. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula de loops e nos vemos por aí no próximo vídeo.